Iscaloba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o mundo amanheceu um pouco mais tenso, né? Porque, bom, você já deve estar sabendo que ontem a Rússia invadiu a Ucrânia. E por conta dessa invasão, as pessoas estão preocupadas, porque é o maior conflito militar desde o final da Segunda Guerra Mundial e as pessoas estão temerosas se pode surgir a partir desse conflito uma terceira guerra. E tem muita gente falando besteira em TikTok, Twitter, etc. Tem gente afirmando que a Terceira Guerra Mundial é iminente. E então resolvi fazer esse vídeo aqui pegando informações, opiniões de especialistas no assunto para tentar explicar de maneira bem simples aqui para vocês o que está rolando, por que essa guerra está acontecendo e se vai ter Terceira Guerra Mundial. Né? Tentei pegar... Eu elaborei aqui um roteiro bem básico aqui para que você possa contar sobre esse conflito aí para seus amigos, para aquele tédio na fila do banco, na fila do pão. Um jeito bem fácil aí de você poder falar sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse, deixando bem claro aqui, não é a minha opinião sobre isso. Eu posso até opinar alguma coisa ou outra no final, mas esse vídeo é baseado em opiniões de especialistas que estudam esse conflito da Rússia e Ucrânia já há algum tempo. Beleza? Aí as minhas fontes vão estar aqui embaixo na descrição para o deleite de vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre esse conflito aí e quais seriam as consequências. Então, eu já avancei aqui o meu slide. Cadê? Aqui. Então, como eu disse, a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia, provocando aí a maior tensão na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão começou oficialmente após o pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin, que rolou na quarta-feira, quando ele anunciou aí uma operação militar especial para proteger a população de Donbas, região do leste ucraniano, de maioria russa, cuja a independência foi reconhecida por Moscou na segunda-feira. Então, esse foi o início do conflito, né? A origem desse conflito atual que está acontecendo naquela região vem lá do fim da Guerra Fria, galera, que aconteceu em 1991, quando a OTAN, né, que é a Aliança Militar dos Estados Unidos e Europa, que foi feita após o final da Segunda Guerra, assinou um acordo com a Rússia se comprometendo a não avançar sobre as repúblicas que ganharam independência após o fim da União Soviética, terra lá do Zangief. Esse acordo garantia que a Rússia preservasse ali a sua cultura, né, da ocidentalização, uma coisa que os russos sempre tiveram medo, né, de a influência do Ocidente interferir ali na cultura russa. Mas no final daquela mesma década, a República Tcheca, Hungria, Polônia já faziam parte da aliança militar. E aí surgiu um sinal de alerta. A OTAN é basicamente isso. Vamos fazer de conta que o Brasil faz parte da OTAN. Aí de repente o Brasil é atacado. Então os países membros da OTAN se juntam para defender o Brasil. Então é isso que aconteceu. Esses países estão no leste europeu, cercando ali a Rússia, eles têm esse pacto com a OTAN. Se um deles for atacado, os outros países que são aliados à OTAN, que são filiados à OTAN, né, como os Estados Unidos, irão ali protegê-los. Aí aqui, nessa próxima imagem, mostra, tudo em azul ali, são os países do leste europeu que fazem parte da OTAN. Então, como vocês podem ver, a Rússia está meio que cercada, né, pela OTAN. Bom, em 2002 ferrou tudo, pois o Senado americano aprovou a expansão da OTAN e ainda autorizou o envio de ajuda financeira a 7 países do leste europeu e do centro da Europa que eram candidatos a membros da aliança militar. Era o que o governo americano chamava de política de portas abertas da OTAN. Aí hoje, atualmente, 14 dos 30 países que participam, que compõem essa aliança militar, que são da OTAN, são do leste europeu. Essa imagem aí, ela mostra bem aí como está tudo ali aglutinado, né, os países que fazem parte da OTAN lá no leste europeu. E desde o final dos anos 90, estrategistas americanos avisavam que isso um dia daria problema. Pô, eles não estavam cumprindo ali o acordo que foi feito no final da Guerra Fria, né, em 91. Mas, mesmo assim, mesmo com os alertas, eles continuaram até que encontraram, do outro lado, um Putin enfurecido, que não estava afim de deixar isso barato. Aí está aí o nosso querido Vladimir Putin. Aí, se a OTAN integrasse a Ucrânia, a Aliança Militar Ocidental ficaria
com um país ali que dividia a fronteira com a Rússia. Porque a Ucrânia divide ali fronteira e se ela fosse integrada à OTAN, teria aí um país que ia dividir fronteira com a Rússia, e é uma coisa que o Putin não queria. Né? O Putin ficou putinho com essa possibilidade. Eu tinha que fazer essa maldita piada no meio do vídeo. E desde que assumiu o poder, lá em 2012, se eu não me engano, ele dedica, né, ao ressurgimento da Rússia, né, o poder russo após o final da Guerra Fria. Porque depois que dissolveu a União Soviética, a Rússia saiu bem prejudicada economicamente. E o Putin trabalhou esse tempo todo para tentar reerguer a Rússia. Né? E ele se preparou para essa guerra. Já há anos ele está assim preparado. Tipo, hoje está acontecendo várias sanções econômicas. Né? Os Estados Unidos, a Alemanha estão fazendo sanções econômicas para tentar aí, intimidar a Rússia. Só que, olhem só, o Putin ele previu que isso ia acontecer e ele fez uma reserva de 630 bilhões de dólares, que convertendo para o nosso real dá aí 3,2 trilhões. Isso tudo na moeda estrangeira e ouro. Então ele se preparou muito para as sanções. Eles não vão passar dificuldades financeiras por conta dessas sanções, pelo menos de imediato. E depois disso ele começou a movimentar suas tropas com bastante calma. Desde dezembro ele movimenta um contingente expressivo de soldados para a fronteira com a Croácia. Então o Putin está se movido ali de maneira sutil, mas consistente. E hoje são 200 mil soldados, né, já que estão aí preparados para a guerra. E depois que ele preparou a força bélica para essa ocasião, com soldados, tanques e etc., mobilizou também caças, navios de guerra e submarinos nucleares. Ele fez uma grande movimentação aí de guerra e ninguém faz uma preparação dessas para ficar blefando, né? Ele ia invadir, isso estava premeditado, né, que ele ia fazer isso. Aí, a pergunta que todos vocês devem estar fazendo: vai ter terceira guerra mundial? Essa imagem ilustra por que não vai ter terceira guerra mundial. Bom, na verdade é impossível a gente fazer essa previsão, porque pode acontecer uma loucura. Alguém aí pode fazer uma besteira durante esse conflito e acabar girando uma terceira guerra mundial. Mas os especialistas no assunto, os especialistas que eu li aqui para fazer esse resumo para vocês, dizem que esse cenário, né, para uma terceira guerra mundial é altamente improvável. A OTAN talvez vai fazer uma logística com a Ucrânia, né, vendendo equipamento militar, mas não levando tropas para a área de conflito. E uma guerra com a Rússia seria bem complicado. Até porque, temos que lembrar aqui, que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Se ela fizesse parte da OTAN, aí sim, a Rússia invadindo a Ucrânia. A Ucrânia fazendo parte da OTAN, que é uma aliança ali de vários países, uma aliança militar. Todos os países, né, pelo menos os países próximos ali, Estados Unidos, as potências, iriam proteger um membro da OTAN. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, então deixaram ela se virar. O que os países vão fazer é sanções econômicas. Né? Aí o cenário mais provável para essa crise que a gente está vendo agora é o Putin continuar sua campanha na Ucrânia para manter, né, aquela região autônoma e o Ocidente emplacando aí cada vez mais pacotes pesados de sanções. Então, basicamente é isso que vai acontecer, galera. Não vai ter aí uma terceira guerra mundial, porque o que acontece? Né, deixa eu até botar minha cara feia aqui para explicar uma coisa para vocês. Ninguém vai querer peitar uma potência nuclear. Vou dar um exemplo. Quando os Estados Unidos invadiu a Síria, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, né, todas essas invasões no Oriente Médio que os Estados Unidos promoveu, foi a mesma coisa. Países como Rússia, enfim, vários países condenaram a invasão americana, condenaram as ações americanas, mas ninguém mandou tropas para lá. Ninguém peitou assim, tipo, não, se vocês fizerem isso, a gente vai fazer uma retaliação. Ninguém peita um país que é potência nuclear, como os Estados Unidos. Porque se você peita uma potência nuclear, e você também é uma potência nuclear, na hora que a coisa pega, que o bicho pega, e um ataca o outro com uma ogiva, o outro também vai atacar com uma ogiva de volta. E aí acabou o mundo, né? Todo mundo viu o que deu na Segunda Guerra Mundial quando teve aquela explosão de bomba nuclear naquelas duas cidades japonesas. Foi uma devastação total. O mundo está ciente disso. E ninguém quer ver isso acontecer. Porque eles sabem, se um atacar, o outro ataca e acabou o mundo. Vai ser uma devastação total. Temos bombas de hidrogênio aí que são muito mais poderosas do que aquelas que caíram no Japão. Então, cientes disso,
quando acontece uma coisa como essa, da Rússia invadir um país, todo mundo fica assistindo. O que dá para fazer é sanções econômicas. Aí, como eu disse, lógico, pode acontecer de alguém despirocar e fazer uma besteira e acabar acontecendo uma terceira guerra, mas as chances disso acontecer são pequenas. A gente nunca pode falar que é impossível, porque né, o ser humano sempre nos surpreende aí. Então, por conta dessa coisa nuclear, dessa situação, né, onde há armas nucleares envolvidas, potência não bate potência, não peita outra potência. Eles podem ficar xingando, fazendo aqueles discursos e tal, mas não vai ter ação militar envolvendo Estados Unidos. China, Estados Unidos e Rússia nunca vão se peitar porque são potências nucleares. E aí acabou o mundo, né? Aí se você vê alguém por aí falando em Terceira Guerra Mundial, é porque a pessoa quer view. A pessoa torce até, parece que torce porque vai ter material para fazer vídeo, material para ficar falando aí lorota na internet. Mas a verdade é que é bem difícil isso acontecer. Vai acontecer uma guerra, infelizmente, que pode se estender por semanas a meses, e o mundo vai ficar assistindo, fazendo sanções econômicas. Bom, antes de terminar o vídeo, eu quero recomendar uma coisa mais leve aí para vocês se distraírem um pouco dessa coisa aí que está acontecendo na Rússia. Você já deve ter visto esse rosto, né? É muito famoso essa foto que foi tirada em Marte na década de 70, pela sonda Viking 1. E muitas pessoas ficaram ali muito tensas na época, né? Meio assustadas com um rosto aparecendo na superfície de Marte, né? Então eu analisei essa foto com fotos atuais, né? Foram feitas fotos atuais desse local e também eu analisei outras fotos que foram tiradas recentemente de Marte. E o vídeo está bem bacana, né? Para você que gosta desses mistérios envolvendo Marte, tá uma boa pedida. E para assistir ele, é só clicar nele que está na tela de vocês neste exato momento. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Está aqui minha contribuição com essa situação. Espero que tenha trazido informações para vocês de uma maneira bem clara. Um grande abraço para vocês e hasta.